Vamos para mais um testemunho aqui, testemunho de conversão. Adventista entra em debate com o católico que se converte ao catolicismo. Olha aí, ó. Vamos ver aqui no canal do professor Eduardo Faria. Lembrando que o link do canal do professor está aqui na descrição. Entra, ótimo canal para você acompanhar também, tá, gente? Eu queria que você se apresentasse aí um pouquinho. Quem que é o João Bosco? Pois bem, como você disse, meu nome é João Bosco, eu tenho 25 anos, moro aqui em Santa Cruz, Capibaribe, em Pernambuco. Sou servidor público, trabalho na Câmara de Vereadores, frequento a paróquia aqui na cidade de Santo Agostinho, inclusive, acabei também aprendendo a ter uma devoção para com Santo Agostinho. Uhum. Eu aproveito a oportunidade, porque se eu vier aqui não mandar um abraço, né, para os meus freis da paróquia, eles me pegam na próxima missa. Com certeza. O Frei Jean, que é o pároco, é um servo de Deus. O Frei Cícero, que chegou agora há pouco. O Frei Jefferson. Padre Carlos me incumbiu. O Padre Carlos é de outra paróquia, que é da paróquia de São Cristóvão. Ele não é frei, ele é padre. Ele disse, olha, fale para o Eduardo, que eu sou um grande fã dele, porque Ô, padre. ele posta todos os vídeos que o senhor traz de testemunho, ele bota nas redes sociais dele, todos. Às vezes eu nem... É mais fácil eu ver os anúncios dele lá postando do que no YouTube recomendando. Toda vez que tem um testemunho novo ele posta, ele gosta muito do senhor. Padre Carlos? Padre Carlos, aqui da paróquia de São Cristóvão, aqui, a paróquia de Bom Jesus, que são duas paróquias que tem aqui que ele toma conta. Uhum. Sua bênção, padre. Muito obrigado por acompanhar meu trabalho. Muito obrigado pelas palavras de encorajamento. Quando eu sei que um padre acompanha meu trabalho e eu recomendo, isso me honra demais. E, por favor, reze por mim, Padre Carlos. Lembre-se de mim na próxima vez que o senhor estiver ministrando o Santo Sacramento do altar, meu querido. Obrigado. É isso. E hoje, como eu estava dizendo, eu frequento a paróquia de Santo Agostinho. Estou incumbido de ser catequista de adultos, pois acabei me apaixonando muito por essa questão de estudar sobre a Santa Igreja. É inevitável. A Igreja Adventista, a Igreja Católica, ela é apaixonante, e quando você começa a estudar, você não para, se torna até um vício bom. Porque Sim. você começa a querer comprar tudo que é livro, você tem mais livro do que tempo para ler. E essa é a minha. Tem até aqui alguns livros que alguns aqui nem consegui ainda terminar de ler, porque é você encontrando e querendo comprar para poder estar aprofundando. É um mundo totalmente novo, né, João? Isso, Que isso. se abre diante de nós. Uma vez eu entrevistei uma pessoa aqui no canal que ela fez essa analogia. Ela vivia dentro de um quartinho e a Igreja Católica é um castelo, né? Sim, Tem centenas de quartos e salas e tanta coisa para a gente conhecer, né? isso. E é exatamente isso que eu sinto quando eu olho para a minha vida por 11 anos que eu fui adventista, para a minha vida hoje. Eu não entendia absolutamente nada do que é o cristianismo. Eu achava que sabia alguma coisa. Passei 11 anos nessa denominação e é por isso que, ao longo da conversa aqui, vou pontuar melhor porque eu acabei tendo esse debate com esse católico, que inclusive ele é o meu padrinho de crisma hoje, Opa, e que é o Igor. Tem que mandar um abraço para ele também, que é o Igor, claro. a, a esposa dele, Jéssica. E assim, quando eu ouvi pela primeira vez um católico entendendo e explicando, eu até brinco dizendo que se tivesse câmeras e fosse um podcast, eu teria perdido o debate. Porque realmente eu nunca tinha visto um católico comunicar tão bem, falar tão bem sobre a igreja, entender, explicar, rebater o que eu estava dizendo, Um com católico propriedade, dizer, não, você está preparado, né? errado, e isso. E é o que acaba faltando. Eu sempre costumo dizer que se mais católicos se prepararem e puderem defender a fé, não que a gente vá estar arrumando confusão com ninguém, mas que você aprender e defender a fé, muitas pessoas vão se interessar. Muitas mais conversões vão acontecer. A gente não vai arrumar confusão com ninguém, mas os protestantes vêm arrumar confusão com a gente. Eles vêm falar Exato. mal da nossa Pois é, religião. né? Então, se a gente estiver preparado, Isso. né? E é muito importante, assim, tem tanta coisa aqui, você vai explicar para a gente, eu estou muito curioso,
sobre a sua conversão, sobre um debate, mas se você admite que perdeu o debate e em seguida foi estudar o catolicismo, isso aí já demonstra uma humildade intelectual, de falar, opa, peraí, ele me mostrou coisas aqui que eu não sabia. Tem muita gente que perde o debate, mas por teimosia, por altivez, né, acha que ganhou. Sim, E fica querendo mudar a realidade. Mas pegando aqui o gancho do que você falou, é por isso que eu, por exemplo, tenho essas formações online, como, por exemplo, o Catolicismo Blindado, que a gente está fazendo uma promoção de Black Friday incrível, incrível, grandiosa. O link está aqui na descrição, o link está no chat para quem quiser se inscrever e poder aproveitar essa promoção de Black Friday, mas é por isso. É para que você possa defender a sua fé, a sua alma, a sua família. A gente está tendo aqui o exemplo do João Bosco, mas eu já entrevistei aqui o Mas você nasceu num lar católico de BGE. Como é que foi sua jornada antes de se tornar adventista? Pois bem, eu nasci num lar espírita, a minha mãe ela é espírita até hoje. Uhum. Porém, os espíritas eles têm esse respeito para com a igreja, Sim. o respeito quase até minha mãe tinha imagem em casa, até hoje tem. Apesar das grandes divergências e das heresias que nós sabemos que o espiritismo tem, mas eles têm esse Exatamente. cuidado, esse apreço, né? Tem gente que pensa que é a mesma coisa, viu? Não é. Tem gente que pensa que é católico e espírita ao mesmo tempo, e não é. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, viu? E por conta disso, eu fui levado, tardiamente, mas fui levado a ser batizado na Igreja Católica quando eu tinha 7 anos, mais ou menos. Tá. Então, eu fui Inclusive, batizado. sua mãe é a senhora Fátima? Isso. Ela está aqui na live. Ó. Deus ilumine sempre a sua caminhada, meu filho. Estarei sempre lhe apoiando na vida. Muito bem, senhora Fátima. Obrigado pela audiência e parabéns pelo filhão aqui. E de fato, né, os espíritas eles têm essa compreensão. É lógico, tem uns espíritas meio proselitistas também, né? Sim, Principalmente na sim. internet. Tem uns querendo, enfim. Mas via de regra, os espíritas eles têm essa compreensão assim, na cosmovisão deles, tudo colabora para a sua evolução espiritual. Se você não está fazendo mal, você pode estar crescendo, né? E sua mãe, vendo o filho dela feliz, melhorando enquanto pessoa, é lógico que ela vai ficar feliz, né? Sim, sim. Uma coisa que eu admiro nela é isso. Ela tem um respeito muito grande, né? É por isso que quando eu acabei conhecendo a igreja adventista, ela até me incentivava aí. Às vezes eu me afastei, elas não vá, já que é sua religião. Porque eles têm de fato essa questão de fazer o bem, né? De procurar aquilo que é bom. E pois bem, eu cresci nesse meio, eu acabei me conhecendo assim, mas eu era muito criança, não entendia, mas observava algumas coisas. Porém, ali quando eu tinha meus 12 para 13 anos, eu estava na sala de aula, aí veio um grupinho, todos aqui já vão saber, com um lencinho no pescoço, que são os desbravadores, né? Os escoteiros da Igreja Adventista. Os escoteiros adventistas, exato. Aí eu, adolescente, né, um pré-adolescente, vi aquilo, me chamou a atenção, não Desculpa, você fazia tinha ideia, quantos anos? uns 12 para 13. Tá. Aí eu não fazia ideia de que era ligado a uma igreja. Aí eles convidaram, eu acabei indo, acho que era no domingo. Salvo engano, as reuniões são nos domingos. Aí eu fui, aí lá eles têm algo que é chamado Cantinho da Unidade, que é que cada unidade tem um nome. Lá no clube que eu participei, tinha nome de animais, era a unidade de tigre, leoa, leopardo, aí eu era da unidade tigre. Aí lá tem uma espécie de capelão, que é um dos jovens.
geralmente o mais desenvolvido ali, para falar alguma coisa, para ler um verso bíblico. E ali foi despertando o interesse. Né? Não fazia ideia de qual era a igreja, depois eles vão falando, porque o adventista ele tem esse hábito de chegar nas pessoas sem falar qual a igreja é. Isso acontece em vários meios, seja no evangelismo de Missão Caleb, por exemplo, na comportagem, que a gente também pode falar um pouco aqui do que é comportagem, e até no Clube dos Gravadores. Eles vão, assim, aí depois que diz qual é a igreja, aí você acaba indo. Porque eles têm consciência que tem um certo preconceito na sociedade, assim, alguns um pouco mais entendidos, têm um certo receio. Quando fala adventista do sétimo dia, aí eles têm esse costume. Aí passei a frequentar a igreja adventista, na minha boa intenção, que eu gostei do pessoal, gostei, né, deram boas mensagens ali sobre Deus, Uhum. e acabei E indo. você, adolescente, né, naquela fase de pegando um trocadilho aqui, desbravando a vida, né, E, fica sabendo, tem um grupo aqui de adolescentes com bons propósitos, né, com isso, uma isso. boa proposta. A Uhum. maioria, para não dizer todos, são adventistas, então acaba que você quer se tornar igual também, né? Você acaba sendo influenciado a isso. Comecei a receber estudo bíblico, né? Aí fiz um estudo bíblico lá, meia boca, mas é aquela história. Eu não tinha referência nenhuma anterior, assim, consolidada de fé, então qualquer coisa que falasse, você vai aceitando como verdade, né? Se eles falam Uhum. de Ellen White, você diz, não, realmente, Ellen White, né? Se eles falam que de uma doutrina maluca como o santuário, não, realmente, o santuário é verdade. Você vai aceitando, né, as coisas, e eu só vim ter essa posição mais questionadora anos depois, né? E foi o Uhum. ano passado. Aí foi quando eu acabei me desbravando aí, né, Uhum. a fé católica e me tornei católico. Mas anteriormente Mas a isso, você, quando é adolescente, lá 12 para 13 anos, você começa a frequentar a igreja adventista, aí você já é inserido, você se torna membro, é batizado, como é que foi isso? bom, a igreja adventista, ela tem, ela tem uma situação com o batismo que às vezes pode seguir em um caminho de dar o estudo para depois batizar, que foi o meu caso, se preocuparam que eu tivesse o estudo bíblico para poder me batizar. E há situações em evangelismos que eles batizam mais rápido, né? Aí que Uhum. é para a questão de números de batismo. Mas no meu caso, como eu já estava frequentando, já era alguém que queria ser adventista, então eu fiz o estudo, aí foi mais ou menos, acho que uns 6 meses, 7 meses, até eu me batizar na igreja adventista. Já era batizado na igreja católica, mas eles não reconhecem o batismo católico, Uhum. e me batizei, inclusive com a roupa de desbravador. Uhum. Aí comecei a frequentar, comecei a me envolver em alguns grupos, como eu era mais jovem no começo, aí era mais grupo de música, questõezinhas ali com os jovens. Aí quando eu cresci mais um pouco, foi quando eu passei a me envolver mais, passei a pregar na igreja, me envolvi em projetos missionários, na comportagem também, eu fui comportor por 2 anos. E Que é o comportor? ó, a comportagem é uma das coisas mais delicadas dentro da igreja. A comportagem, ela existe a comportagem estudantil e a comportagem efetiva. O comportor, ele é, para resumir em miúdos, um vendedor de livros. Uhum. Ele vende livros da casa publicadora e os comportores estudantis, eles vendem esses livros para pagar as instituições adventistas que eles fazem faculdade. Os comportores efetivos vendem esses livros como meio de vida, né, como profissão, digamos assim. E são livros E de autores adventistas? sim, são autores adventistas e da casa Provavelmente, né? publicadora. Aí são livros sobre saúde, livros sobre alimentação, tem o Mente Positiva, que é um livro da área da psicologia, e tem também alguns livros doutrinários. Só que para você ver como é interessante, mais uma coisa que a Igreja Adventista faz para avançar, né, evangelizar as pessoas sem dizer que é adventista. Os comportores, éramos instruídos a isso, né? Um exemplo, tem o segmento porta em porta e tem o segmento que se chama igreja evangélica. Porta em porta já diz, você vai bater em porta, vai dizer que vai dar uma breve explicação ali, que você é da área da saúde, está visitando as famílias, aí o pessoal deixa você entrar.
aí você começa a ler um pouquinho ali, mostrar alguns livros, falar de saúde. Mas não é da Daqui saúde, a né? pouco você já mostra um livro sobre Jesus, aí já começa a dar uma breve pregaçãozinha ali. Depois vai oferecer os livros para as pessoas comprarem, são livros caríssimos. Francamente, são livros superfaturados e isso que é a questão polêmica também do meio da comportagem, porque além de ser muito caro, veja só que engraçado, a maioria o que move a comportagem no Brasil e no mundo é os estudantes, porque tem os efetivos, mas são poucos. Isso é a comportagem estudantil. Aí o que é que acontece? Porque eles precisam pagar a mensalidade dos estudos deles. Isso. Só que, olha que interessante. Ele compra o livro da casa publicadora, que já é caro, o lucro dele ele paga a faculdade adventista. Ou seja, a igreja adventista ganha duas vezes. Com a casa publicadora e os estudantes pagando a faculdade adventista. Então, mas o livro é sobre comodato que fala, né? Tipo, se não vender, pode devolver o produto. isso. Porém, se você não tirou do plástico, se tirou do plástico, aí geralmente abria um para ser o de exposição, né? É só E os pôr outros plástico de ficavam. novo, gente. Coisa tão simples. Tem uns que faziam isso, né? Ali no cambalacho, né? Mas é coisa assim, hoje qualquer maquininha de R$ 50 e plastifica, embala Aí, livro, essas coisas. aí um detalhe, né? Absolutamente todos os livros vendidos, um livro de saúde, era dado de brinde Um Grande Conflito, um livro Grande Conflito de Ellen White. Todos, ou seja, e o Adventista acredita, né, que esses livros a própria Ellen White fala, né? Ela que fala sobre ela mesma, que esses livros vão brilhar nas estantes próximo da volta de Jesus e muitos vão se converter, por conta que esses livros vão brilhar. Então, tem esse sentimento no meio de comportores que estão fazendo um trabalho, né, muito importante, um trabalho grandioso para a obra. Só que existem vários problemas na comportagem, porque acaba colocando vários jovens em situações de trabalho, de vendas, sem nenhum respeito a questões trabalhistas. Tem que sair de casa de manhã e só voltar à noite. Tem líder de campanha que não permite que você entre dentro de casa durante o dia. Tem que estar na rua, né, vendendo, trabalhando. E eu participei durante 2 anos da comportagem. Mas você fez isso, você era aluno de alguma Então, instituição? eu não tinha iniciado, mas eu tinha passado e queria fazer teologia para ser pastor adventista. Entendi. Eu tinha passado no seminário de teologia, não tinha ido ainda, mas eu queria ser pastor e estava envolvido nisso, porque é até recomendado, a Igreja Adventista recomenda, e isso é bem sabido, que pastor que não faz comportagem não é bem visto dentro da instituição adventista. Tem que Entendi. fazer comportagem porque para eles é algo muito... Eles até ficam com a conversa de que o comportor é um pastor também, ele está fazendo um trabalho muito importante. Aí tem vários segmentos. Tem segmento de porta em porta, que eu fiz parte Tem também do nada a ver segmento uma de coisa com igrejas a outra, né? evangélicas, que a gente ia a algumas igrejas de outras denominações, obviamente que não falava que era adventista, porque senão as portas seriam fechadas. Aí tinha o nome do projeto, que era Restaurando o Altar. Aí a gente se apresentava como missionário, restaurando o altar. Aí a gente pregava nas igrejas sobre vários temas, sobre questão de saúde, alimentação, sobre influência da mídia na família evangélica, principalmente em igrejas pentecostais. Essas igrejas mais simples, que não tem Mais simples, tanto filtro sobre quem que pode pregar lá, né? Isso. Aí às vezes falando sobre, como posso dizer, sobre a influência da mídia. Aí, na igreja pentecostais, geralmente eles tudo que está na televisão é coisa do demônio. A gente ia lá, botava um monte de mensagem subliminar, dizendo que era mensagem subliminar, coisas que eram ensinadas a gente a fazer. Mas só depois, quando você sai... Quando eu era pastor presbiteriano, eu me lembro que uma vez, um domingo, eu não sei se era uma pessoa só meio despombalizada do juízo ou se era adventista. A dúvida é doida ou adventista? Mas Nunca saberemos. Dá no mesmo, eu acho. Né? Mas é porque eu era pastor e foi num domingo, faltava uma meia hora para o culto começar e chegou uma pessoa na igreja e falou: quem que é o pastor da igreja? Aí apontaram para mim: é ele. Aí a pessoa veio conversar comigo e falou:
eu vim aqui, pastor, porque Deus me mandou aqui e ele disse que é para eu pregar durante o culto. E eu falei, não, eu que sou o pastor, eu que vou pregar. Eu falei, não, mas Deus falou que quem é para pregar sou eu. Olha aí. E eu falei, não, mas não. Então tá, então manda Deus falar comigo, É. porque ele precisa falar comigo. Até o momento, Deus tá falando que é para eu pregar. Eu já preparei o sermão, na igreja presbiteriana é tudo muito certinho, né? Sim. E a pessoa foi embora aborrecida, achando que eu não fui sensível à voz do Espírito Santo, né? Desobedeceu a Eu não me Deus. esqueço desse dia. A pessoa queria porque queria pregar durante o culto na igreja que eu era pastor. Eu não deixei, ela ficou aborrecida e foi embora, né? Enfim, não era adventista não, né? Pode ser que seja, mas provavelmente não, porque a forma que a gente abordava era diferente. A gente procurava os pastores de forma prévia, Ah, apresentava o sim. projeto, né, explicava como era, quais eram os assuntos tratados, e a gente dizia que ao final a gente ia só pegar o endereço para visitar as famílias, para apresentar os livros. E era aí que era apresentado esses livros, e todo livro iria um grande conflito. Se você Entendi. comprava um livro de saúde, ia um grande conflito junto. Que é um dos livros mais heréticos da Igreja Adventista, que é o grande Sim, conflito. sim. Até o meu amigo Anderson Reis, né? Ele é missionário católico, tem um canal aqui no YouTube. Ele uma vez Grande Anderson. ele denunciou, foi no dia de finados do ano passado, se eu não me engano, um grupo de adventistas distribuindo o grande conflito no cemitério, né? Eu vi esse Então, vídeo, eu vi recentemente, inclusive. Os adventistas têm esse hábito, porque o adventista ele se considera uma denominação superior às outras, né? Porque para o adventista, a Igreja Católica é a Babilônia e as demais protestantes a filha da prostituta. Então, eles conseguem arrumar confusão com os católicos e com os outros que seriam, em tese, parte deles, né? Meio sim. protestante. Os protestantes são filhos da prostituta. Isso. É interessante isso, porque os adventistas, me corrija se eu estiver errado, tá, o João Bosco, mas os adventistas, eles querem ser aceitos pelos protestantes no geral, no sentido de que eles procuram fazer um trabalho de... eles querem ser aceitos como protestantes, ou seja, eles são parte do protestantismo. Teve um dia que o André Valadão, que é pastor da Igreja Batista da Lagoinha, falou que o protestantismo é seita, e foi assim, eles rasgaram as roupas. Não, que absurdo, que falta de fraternidade, não sei o que e tal. Então, eles querem ser aceitos. Quando eu era... pode falar. É que eu acho que o senhor quis dizer o adventismo é seita. O que eu O senhor falei? falou protestantismo é seita. Não, É também, mas eu Adventismo. acho que o também, senhor... não. mas o senhor Não. quis dizer o adventismo, né? Ah, tá, Isso. não, é adventismo. O André Valadão, desculpa, obrigado por me corrigir. O André Valadão disse que o adventismo é seita. Isso. E grandes lideranças adventistas na internet rasgaram as vestes e ficaram aborrecidas, etc. E os adventistas querem ser aceitos pelos protestantes no geral. Porém, Desce o meião, né? que eles talvez escondem, ou se não escondem, não são Muito claros e vocais e contundentes a respeito, é que eles consideram os protestantes, no geral, como filhos da prostituta, porque eles guardam o domingo. E é a Né? doutrina adventista. É Exato. ensinado. Aliás, você teve algum problema na sua vida por guardar o sábado ou nunca? Assim, questão de Tive, aula, trabalho, tive. é? Eu já cheguei a perder a oportunidade de trabalho, já cheguei. Teve uma época que eu estava precisando muito, aí acabei aceitando um trabalho que guardava o sábado, que não guardava o sábado, tinha que ir ao sábado, né, trabalhar. Uhum. Pela necessidade, eu aceitei ir, só que como você passa por uma lavagem cerebral muito grande, né, que você, poxa, não está guardando o sábado, você não está sendo fiel, é um mandamento de Deus. Eu saí do trabalho sempre que eu precisava estar trabalhando.
ou seja, você sair, se tornar desempregado para poder guardar. Isso acontece muito dentro da igreja, muito. E Numa alguns atividade pontos, lícita, né? É um emprego lícito, um emprego correto, né? Não sim, é uma sim, coisa assim, eu estou abdicando aqui de um trabalho errado, que desagrada ao Senhor, não tinha nada disso, né? exato. E muitos são incentivados a não aceitar a proposta de trabalho para poder guardar o sábado. E assim, é uma guarda de sábado. Depois que eu passei a me aprofundar mais, eu costumo dizer que o adventista guarda o sábado de uma forma muito fofa, né? Se você for estudar o judaísmo, como é que os judeus guardam o sábado, aí você vai ver o que de fato é guardar o sábado. Como Eles, assim? eles não podem. O adventista, ele. Não fiz almoço, vou comprar então. O judeu jamais passa fome, mas não compra, nem cozinha. Uhum. Não pode andar Porque se tantos você vai quilômetros. comprar, você vai incentivar alguém a estar trabalhando no sábado, né? Exato. É. Aí o judeu não pega nem elevador, ele não tem todo. O Sim. adventista não, ele tem assiste, fica o dia todo. Se vai para a igreja no domingo, no sábado, por exemplo, né? E vai de ônibus, o motorista tá trabalhando no sábado, né? Tá colaborando para que ele vá para a igreja dele. Isso não enxerga, né? No Instagram ali no sábado, né? Mexendo no Instagram. Isso é É. guardar o sábado. Se você for seguir ao pé da letra mesmo, tem Uma que. vez eu era presbiteriano ainda na época, e eu perguntei para um adventista, porque eu fazia doutorado no Mackenzie e tinha pastores adventistas fazendo lá também, como eu disse, né? Pastores adventistas fazendo doutorado numa instituição presbiteriana de teologia. E a teologia que era ensinada nesse doutorado era totalmente presbiteriana, né? Calvinista, reformada. Então, é como eu disse, os pastores adventistas querendo se integrar, né, ao evangelicalismo no geral, muito embora os considerem filhos da prostituta. Mas eu perguntei para um colega de classe, né, eu falei, com todo respeito, assim, eu entendo, né, a sua compreensão acerca do sábado, mas como que vocês fazem com a Rede Novo Tempo? Para quem não sabe, gente, a Rede Novo Tempo é uma rede de televisão, rádio da Igreja Adventista. E ela funciona 24 horas, 7 dias por Inclusive no semana. E no sábado. sábado, precisa ter um técnico lá. Aí ele falou assim: não, mas no sábado a gente passa programas reprisados, previamente gravados. Eu falei: ok, mas tem que ter um técnico lá. Você não pode simplesmente. Eu não sei se hoje eles conseguem fazer isso com IA, com inteligência artificial, não sei. Mas pelo menos um técnico operando tinha que ter. Mas muito Aí, provavelmente não, porque sempre fica nesse discurso de que tem que é, alguém que vai simplesmente fazer aquilo que é para a obra e etc. Enfim, o mas sabe qual a protestantismo. resposta que ele me deu? Ele falou: a gente contratou um presbiteriano. Eu falei: então os presbiterianos vão pecar, né? A É, gente pode então É, trabalhar no sábado. é muita Quer dizer, eu hipocrisia. estou falando aqui da Rede Novo Tempo, gente. Deixa eu até fazer um disclaimer aqui. Foi o que ele me disse, tá? Não sei como que a Novo Tempo opera hoje, tá? Só que não quero, não quero fazer nenhum tipo de ilação, tá? Eu estou relatando o que me contaram. O que me contaram supostamente, tá? Como dizem por aí, supostamente. E aí, nesse período, você disse, né, que acreditou, mas ao longo do tempo lá, você disse que ficou 11 anos no Adventismo, você acreditava naquilo que era ensinado? Você, de fato, assim, ensinava o Adventismo com paixão? Cria, de fato, que tinha que guardar o sábado mesmo, as regras acho que sim, né? dietéticas? Como que era isso, assim, na vida do João Bosco de alguns anos atrás? Eu acreditava, sim, porém, eu tive muitas crises de fé, mas não, algumas dessas crises eu me afastava e outras não. Mas por Hum. quê? Porque eu acreditava e pregava, ensinava isso. Preguei em várias igrejas, dei estudo bíblico. Porém, quando tinha alguma coisa assim que eu achava um pouco estranho, alguns detalhes.
eu não sabia explicar o que era e eu ficava me sentindo sempre uma pessoa sem fé. E tem um discurso assim no meio da adventista que eu ouvia bastante, e isso me deu várias crises na adolescência, que era: você tem que ter a certeza da salvação para ser salvo. Aí, meu Deus, como é que eu vou ter a certeza que eu estou salvo? Porque senta ali, sabe o que é, todo mundo sabe, depois atinge certa idade, o que é certo e o que é errado, aí você faz uma coisa errada, comete um pecado, aí eu disse: meu Deus, e agora? Será que eu vou ser salvo? Mas eu tenho que ter a certeza, né? Eu pequei agora, mas eu tenho que ter a certeza que eu vou ser salvo. Você entra num paradoxo louco que você começa a se sentir disperso. E essas respostas eu só fui obter, obviamente, na Igreja Católica, por conta da confissão. Você entende que não é nada dentro de você, você se confessa de forma sincera, busca o arrependimento, recebe a absolução, cumpre a penitência, enfim. Porém, eu sempre senti esse vazio, eu fui um adventista convicto, pregava, quem ser pastor adventista, achava lindo a questão de você evangelizar e de viver da obra. Porém, eu senti esse vazio, porque eu ouvia as doutrinas adventistas, mas eu não tinha referência mais de nada, porque o adventista, ele é muito fechado, e não à toa que eu vim entender, de fato, o que era o protestantismo, que eu estava inserido há tantos anos, quando eu passei a estudar sobre a Igreja Católica, porque automaticamente você começa a entender sobre o meio protestante, você vai saber quem é Martinho Lutero, você vai entender quem foram os outros reformadores que vieram, até o que gerou a Igreja Presbiteriana. Você começa a expandir, porque o adventista ele é exclusivista, né? Então, a vida dele é estudar estudar a Bíblia, sobre suas interpretações, e ler Ellen White. Então, não é incentivado que você leia um teólogo, que você leia outro autor, você tem que ler Ellen White. E Ellen White é algo que você tem que acreditar na igreja, porque senão você não é batizado. Porque eles dizem: não, é uma luz menor que ilumina uma luz maior. Aí eu sempre, depois que eu me tornei católico, eu passei a questionar: como é que uma lanterna ilumina o sol? Não tem condição. Aí, e para você ser batizado, a profissão de fé está lá dizendo que você crê em Ellen White. Se eu disser que não creio, eu não sou batizado? Ou seja, como é que pode? Porque se para ser batizado, você precisa acreditar em Jesus ser um Salvador. E para mim isso seria o suficiente. Mas não, na Igreja Adventista você tem que acreditar em Ellen White como profetiza. Os escritos de Ellen White, na prática, são o mais... Engraçado que tem que acreditar em Ellen White como a profetisa, né? Ellen White, que surgiu tanto tempo depois do início do cristianismo, mas os primeiros padres não, né? Eles não aceitam os primeiros padres, aqueles que foram discípulos dos apóstolos, esses aí estão errados, mas Ellen White surgiu 1700 anos depois, ela que é a profetisa certa, né? Magistério adventista. Exato. É? Eles não podem nem questionar os católicos por terem magistério. Se você disse que me acompanhou aqui, eu tenho denunciado isso aqui no canal, gente, porque os protestantes, eles chegam até nós nos acusando de vocês têm a Bíblia, a tradição e o magistério, e a gente não, nós protestantes ficamos só com a Bíblia. Isso é uma balela, gente. E a história agora é o catecismo também, viu? Ah, vocês estudam catecismo, não estudam a Bíblia. A pessoa que fala um negócio desse não tem a mínima ideia do que é um catecismo. Balela, isso é um papo furado, isso é mentira. Eles também têm a tradição deles, só que é uma tradição de homens. A deles, sim, de homens. A nossa é a que descende dos apóstolos. Eles também têm o magistério deles. O nosso magistério são os sucessores dos apóstolos, instituído pelo próprio Cristo. Eles têm o magistério deles. Teve uma live que eu fiz aqui no canal de um pastor presbiteriano falando assim: nós ficamos só com a Bíblia, porque veja o que diz a Confissão de Fé de Westminster. Peraí, é só a Bíblia ou a Confissão de Fé de Westminster também, né? E nada contra, você tem que ter balizas doutrinárias, mas admite que você tem. Para de dizer que é só a Bíblia, só a Bíblia, só a Bíblia. Não, é a Bíblia e a Confissão de Fé de Westminster, no caso dos presbiterianos. É a Bíblia e os escritos de Ellen White, no caso dos adventistas. É só admitir isso. Não fica querendo vender para o povo que é só a Bíblia, só a Bíblia, só a Bíblia.
mas que, na verdade, você vai ver lá e não é só a Bíblia. E o que você achava da Igreja Católica quando você era um adventista convicto, João Bosco? Como eu pontuei, a única referência que eu tinha era a Igreja Adventista. A Igreja Adventista, ela faz um espantalho da Igreja Católica, eu acredito que até pior do que os outros protestantes. Eles faz parte da doutrina deles acreditar que, por exemplo, que, salvo engano, aqui em Daniel fala de um chifre pequeno, aí, que o chifre pequeno é o Papa, é o papado. Que o adventista acredita que o Papa, em algum momento, vai é, determinar um decreto, e esse decreto se chama decreto dominical, ao qual, acontecendo o decreto dominical, os católicos vão perseguir os adventistas, os guardadores do sábado, e eu acho que o senhor vai achar engraçado agora o porquê existem os desbravadores. Os desbravadores existem porque eles julgam, consideram que os desbravadores vão ser os que vão guiar os remanescentes para as montanhas, porque eles vão ter que se refugiar na perseguição final. E por Meu isso que os Jesus. desbravadores estudam sobre acampamento, estudam Olha só. sobre vegetação, como fazer fogo, alimentação, porque eles acreditam que são um povo remanescente e no tempo do fim, a Igreja Católica, por meio do Papa, vai fazer o decreto dominical e aí nós vamos perder nosso tempo perseguindo os guardadores do sábado. Que absurdo, Então velho. tem um porquê disso. Tem, não é apenas uma coisa assim bonitinha, não. É porque eles acreditam que, de fato, a Igreja Católica vai perseguir eles. E Eu tenho, assim, eu tenho um amigo que se tornou católico e ele era adventista e teve gente que perguntou para ele assim, falou com ele, cara, então quer dizer que você vai perseguir a gente? Você tem noção disso? Eu oficialmente vai nos perseguir, né? Ele falou, não, cara, não vou perseguir vocês, Que enganaram absurdo. vocês, né? Vai enganar total. isso. E assim, Eduardo, o que eu via da Igreja Católica era o que os adventistas falavam, que era uma igreja que a Igreja Católica era a Babilônia, que os Uhum. católicos estão perdidos, só que nenhum adventista, nenhum, entende de nada da Igreja Católica. Eu não sabia que o católico crê na presença real na Eucaristia. Eu não sabia. Eu não sabia que a Igreja Católica tem o magistério, por exemplo, que tem a tradição e tem a Bíblia. O meu protestante, às vezes mais estudado, até compreende isso. Mas eu não sabia, porque o adventista ele vive naquele mundo ali, é uma bolha. Não à toa que o meu comportamento, ou seja, Ellen White falou a mesma, escreveu isso, porque eu não sei por qual motivo, mas assim, não faz sentido nenhum eles achar que isso é uma profecia só pelo fato de alguém sair. Porque Ellen White diz o seguinte: no tempo do fim, muitos iriam apostatar e se juntar à Babilônia, ou seja, perto da volta de Jesus. Ou seja, o meu comportamento, assim como de outros adventistas, eu tenho certeza que circulam em grupos de WhatsApp, comentários em corredor de igreja que Jesus está perto de voltar. Já estão apostatando e se juntando à Babilônia. Uhum. Porque eles vivem nesse mundo. Porque é a característica, de fato, das seitas. Né? Eu sou muito amigo do João Victor Deboni, que o senhor deve conhecer, porque Ele tá aqui na passei. live, ó. Tá? Tá aqui, ó, que ele deixou um comentário aqui pra gente, ó. Que alegria ver o João defendendo a fé. Que Deus os abençoe, meus caros irmãos. Salve Maria Santíssima. Salve Maria, Bom, João Vitor. Deus te abençoe, meu querido. Obrigado pela audiência. o João Victor foi muito especial e muito fundamental na minha conversão. Eu vi o testemunho dele no canal aqui do senhor Uhum. e procurei ele no Instagram e ele, de uma forma muito gentil, falou comigo, me adicionou no grupo do WhatsApp, que são só ex-adventistas. Aí para você ver como é, né? Ele adicionou muitos, eu comecei a postar coisas na internet, no meu Instagram, muitos me procuraram, adicionei mais também lá, e assim vai virando bola de neve. E ele me ligava, passava horas, eu ficava impressionado, cara, tirava o tempo dele, ficar horas no telefone, me ensinando sobre as heresias adventistas, explicando sobre a igreja. Eu lembro quando a primeira vez que eu ouvi o credo, foi ele que leu para mim, ele leu o credo, né? Aí, no momento da Igreja Católica, creio na Igreja Católica, tenha calma, se você não acreditar ainda, ele dizia tudo, ele foi lendo o credo e eu repeti dizendo que eu creio. Aí ele foi fazendo uma catequese, ele me Que catequizou maravilha. de uma forma muito, muito educada.
Olha, Mesmo você não é o primeiro a relatar isso aqui no canal, tá? Você não é o primeiro ex-adventista que relata a catequese particular que o João Vitor Deboni deu. Obrigado, João Vitor, no nome, né, dos católicos, né? Parabéns pelo seu apostolado, querido, e que Deus te abençoe. Grande João Vitor. Deus te abençoe. Isso é inspirador, né? Quantos católicos têm conhecimento para estar fazendo a mesma coisa que o João Vitor faz, né? Esclarecendo dúvidas, direcionando. E como ele foi adventista também, ajuda, né? Ele já conhece ajuda. a linguagem, né? Joga em É casa, uma joga em linguagem casa. específica, porque o adventista, ele é um protestante, mas ele é um protestante nós sabemos que o meu protestante é uma seita, aí nós chamamos que é a seita da seita, ou seja, é uma ramificação da ramificação. Porque o Perfeito. adventista, ele consegue se separar e consegue se separar de novo, daqueles que ele se juntou a princípio nessa separação, né? Esse rompimento com a igreja católica. Então, assim, o senhor tinha me perguntado, a princípio, qual é a minha visão da Igreja Católica. Então, era uma visão vazia. E eu acreditava em tudo que diziam, que era Babilônia, que a Ellen White estava certa. Só que como é que você julga e tira tantas conclusões da Igreja Católica sem sequer entender ou estudar o outro lado? Afinal, tudo na vida, no tribunal, por exemplo, existe a acusação e a defesa. Já o adventista, ele é até desestimulado a estudar outras coisas, com receio para que eles não se contaminem, digamos assim. Então, assim, um adventista que, por exemplo, começar a estudar algum livro católico, vamos supor, ele já... Eu lembro de uma indagação que eu fui feita a esse respeito. Eu não lembro o que é que eu estava lendo. Isso faz muito tempo, né? Porque eu era comportor. Aí um comportor mais experiente, mais antigo, comportor efetivo, eu era comportor estudante, ele questionou, não, por que você gasta tempo lendo isso? Você já estudou e já entende bem sobre o santuário? Eu disse, não, já ouvi nas pregações, mas então você não pode estar lendo outras coisas. Estudo tem que estudar sobre Ellen White, você tem que entender sobre o santuário, entender a doutrina. Ou seja, você era até, era Por até que será, né? desestimulado. E eu lembro de um comentário que ele fez, ó, fulano começou a estudar tal coisa, já está saindo da igreja. Só que eu não sei se essa pessoa está se tornando católica ou se estava indo para outra denominação protestante. Então, assim, é um meio que é muito fechado. De fato, como as seitas são. Assim como os mormons e testemunhos de Jeová. Eu lembro muito bem, isso eu aprendi com o senhor, aqui, que eu maratonei seus vídeos, né? Que E alegria. as seitas pseudo-cristãs, né? E os mormons, testemunhos de Jeová e adventistas. Tem a cara de cristão, mas de fato, no fundo, não são. Porque o protestante raiz, eu chamo de protestante raiz, ele só tem a Bíblia, né? Para ele é só a Escritura. Em tese, né? Como o senhor bem pontuou anteriormente, eles creem na Bíblia, mas é só a minha interpretação, a interpretação do meu pastor Exatamente. ou da minha instituição, que é a correta. Mas, em tese, eles seguem essa teoria da sola escritura. Os adventistas, os mormons, testemunhos de Jeová, publicamente, eles usam outras fontes. Né? E detalhe, já que você tocou nesse assunto, Mórmon, Testemunho de Jeová e Adventistas. Esses três. Os três surgiram nos Estados Unidos no século XIX. E tem todo um porquê disso ter acontecido. Tem todo um clima de ufanismo nacionalista, tem toda uma crença norte-americana de que eles tinham que cristianizar todo aquele continente, o continente da América do Norte e por conseguinte, o mundo. E essas três seitas, né, Mórmon, Testemunho de Jeová e Adventista, surgem no século XIX, nos Estados Unidos, afirmando que todo o cristianismo pregresso estava errado, que eles entenderam como que deveria ser. Né? O Testemunho de Jeová entendeu do jeito dele, os mormons do jeito dele, e os adventistas, não, tem que guardar o sábado, etc. Então, com essa visão, João, que você tinha sobre a Igreja Católica, qual que foi a primeira fagulha que chamou a sua atenção para a fé católica? Foi o debate que a gente falou mais cedo? Teve alguma outra coisa? Como que foi isso?
A primeira coisa que me chamou a atenção foi esse debate, de fato, com esse hoje que é meu padrinho, né? Aham. A gente passou em um concurso que ele é um concurso com várias etapas. A gente ainda vai assumir ele. Estamos aguardando aí. É um concurso da área policial. Aí tem várias etapas, né? Exame médico, TAF, psicotécnico. E a gente aqui do interior, a gente ia a Recife junto. E a Uhum. gente nessas viagens começou a se conhecer e começamos a falar de religião também. E começamos a debater, né? Aham. Comecei a defender a Igreja Adventista, comecei a dar referências dos maiores hereges possíveis dentro da Igreja Adventista, como se fossem autoridades. Eu não vou citar nomes aqui para não arrumar problema, mas citei alguns nomes de alguns famosos adventistas aqui, por aí, que são teólogos, arqueólogos. Quem entende sabe do que eu estou falando. Uhum. E ele começou a rebater as coisas que eu falava, começou a explicar, começou a dizer que ele, antes de se tornar católico, tinha estudado sobre várias religiões e viu que a única que tinha mais sentido lógico era a Igreja Católica. E eu achando que ele era um idólatra. Meu Deus, coitado. Porque o Adventista ele tem esse ar de soberba, só que ele não estuda nada. Ele só estuda ali Uhum. um pouco da Bíblia ali, a escola sabatina, no sábado, muito mal estudada. E ele começou a explicar algumas coisas. Falou sobre o Padre Pio pela primeira vez, falou de uma coisa que eu nunca tinha ouvido na vida, sobre milagres eucarísticos. Do Padre Pio, que teve uma vida extremamente mística. E eu peço até licença aqui, tá até aqui. Foi uma, só te perguntar, foi uma conversa que você teve com ele ou foram várias, assim? Foram várias, né? Essa foi uma das viagens, né, que a gente conversou. Só que eu ainda era muito adventista, né? Eu só fui pegar ali que hoje eu sou muito devoto do Padre Pio. Né? Ah, que maravilha. E foi a primeira vez que eu ouvi falar dele, né? Foi com o Igor, né, meu padrinho. Amém. E Eu vou, enquanto você fala aí, eu vou mexer no celular aqui. Não é falta de educação, não. É que eu quero achar uma foto para te mostrar, mas eu tô te ouvindo. certo, tudo bem. Daí eu ainda tinha aquele pouco de orgulho assim, eu ouvi, fiquei um pouco surpreso, mas não foi de imediato que eu comecei a estudar sobre a Igreja Católica. Aí, meses depois, foi uma situação específica, eu conheci uma pessoa e essa pessoa também teve um comportamento católico que me fez relembrar das conversas que eu tive com o Igor. E, e daí eu fui e joguei no YouTube. Eu não sei exatamente o que eu coloquei, só sei que o primeiro canal que apareceu. Acho que não sei se vai dar certo. Deixa Tá eu bem tentar claro, aqui né? Não dá chegar pra ver mais direito. Eu estou perto. vendo se vocês estão segurando. É alguma relíquia do Padre Pio? É, As luvas do exatamente. Padre Pio. Eu e a minha esposa, Hum, a gente lá na Irlanda, Hum, e uma das luvas, né, do Padre Pio, ela estava É grávida na época, um grande privilégio, viu? foi de Meu sonho fato. é ter alguma relíquia dele, porque eu realmente sou muito devoto. Pois bem, aí eu acabei tendo esse despertar com outra pessoa que acabou fazendo eu voltar a estudar esse questionamento sobre a igreja. Procurei alguma coisa no YouTube e o primeiro canal que apareceu foi o seu. E o que é que me Opa! chamou a atenção? Porque estava lá, ex-pastor presbiteriano se torna católico. O pastor adventista e o pastor presbiteriano são muito diferentes, mas eles têm uma coisa em comum, que é essa calmaria. O adventista, ele é tranquilo, ele não é pentecostal, ele não fala em Uhum, línguas. Então, eu achei curioso, porque assim, eu sabia das diferenças, mas eu achei interessante, porque assim, um pastor, eu sei que os presbiterianos são formados, eles têm um certo conhecimento, porque como eu me envolvi na comportagem, conheci várias igrejas presbiterianas também, eu tinha noção de que eles têm uma certa formação. Mas como é que um pastor presbiteriano se torna católico? Aí eu hum, comecei a ver seus vídeos. Comecei a ver, aí assim, desde o primeiro dia, eu tive um choque, assim, porque com tudo que o senhor falava, com muito argumento, eu nunca esqueço até hoje o que você ensinou. Quando o senhor também teve uma indagação com outro pastor batista, né? Ele indagou sobre o batismo de crianças. Aí e ele falou sobre a ancestralidade da prática para justificar a prática. Aí, depois de muito tempo, o senhor estudou sobre e viu que quando a igreja não era, na tese dos protestantes, degenerada, ainda havia devoção aos santos, devoção a Maria, rezavam pelos mortos. E eu fiquei, mas como assim? E foi se abrindo um universo para mim, né?
Aí eu maratonei seus vídeos. Eu ainda demorei acho que uma semana para ver o vídeo do João Victor Deboni, porque, para você ter ideia, eu ficava na cabeça, eu acho que não tem nenhum adventista. Se eu me converter ao catolicismo, eu acho que eu vou ser o primeiro, se um dia ele me convidar a vir aqui. Aí depois eu vi o João Victor Deboni, aí vi o pastor Will, né, que era pastor adventista. E aí eu fui me apaixonando, aí descobri outros canais, o Padre Paulo Ricardo, aí vi o Padre Leonardo, enfim, vários canais. É natural que o YouTube vai indicando, recomendando. Sim. Do diácono João Victor Mariano, o senhor estava com ele recentemente. Sim. Excelente apologeta. E daí, a partir dos vídeos, aí eu fui e comprei um catecismo. Comecei o amarelinho, tá? O amarelinho. Aqui, isso. Aí o depois atual, comprei maravilhoso. Isso. Depois comprei outro catecismo de São Pio X. Aí depois comprei o de Trento. Esse é da editora Dom Bosco. Não vamos falar da polêmica da cor, mas eu comprei da Centro Dom Bosco, porque na época era a referência que eu tinha e comprei os catecismos lá mesmo. Não, e que é bom também. É muito bom. Assim, criaram, né? Infelizmente, o Centro Dom Bosco criou uma rivalidade inexistente. Né? Eu tenho aqui na minha prateleira o Catecismo Amarelinho da Igreja Católica e tem o Catecismo de Trento também, né? Que nessa edição esse é da Dom Bosco ou não? Não. Esse aqui Porque a polêmica foi toda essa, né? Porque o catecismo... Serviço de Animação Eucarística, né, Mariana. Aí muita gente comprou um pensando que era o outro, né? Essa que foi a polêmica. Versão portuguesa. Tradução de Frei Leopoldo. Não, mas não é do Centro Dom Bosco, não. Mas é o Catecismo de Trento. Né? Tem uma foto da Praça São Pedro na capa, e é maravilhoso esse catecismo. É uma rivalidade que não existe, né? Os dois. E para quem não sabe, catecismo está ligado à doutrina da Igreja Católica, tá certo? É um manual de instrução do católico. Fala sobre doutrina. O que é que nós cremos, né? Tem nada a ver de rivalizar com a palavra de Deus. E eu tenho de São Pio X, tá ali em cima também, não vou lhe pegar não, mas tem de São Pio X também. Né? Eu também, o primeiro que eu comprei foi esse, né, que é o amarelo, o tradicional, o atual. Depois eu comprei o São Pio X, que é o do Centro do Dom Bosco, que é a capa branca. Aí esse, né, que a polêmica é essa, né? Que fizer da mesma cor, né? Isso. Aí eu comecei a estudar, né, busquei me aprofundar também nas leituras, li um livro muito bom, que é A Origem do Cânon Bíblico, foi indicado pelo Padre Paulo Ricardo, e ali eu fui ver, né, a questão do porquê tem uns 7 livros a mais na Bíblia católica, que na verdade não são a mais. A Origem do Cânon Bíblico é a do Alessandro? Eu não vou lembrar de cabeça o autor, mas eu consigo... Tem o Alessandro Lima... Aqui. Cadê? Onde é que eu deixei? Aqui, A Origem do Cânon Bíblico. Está no tablet, que eu vi em PDF. Tem o do Alessandro Lima e tem também... Alessandro Lima. Professor Alessandro Lima. Sim. Ele já esteve aqui no canal, um amigo querido, gosto muito dele. E esse livro dele é maravilhoso. E um brasileiro fazer uma obra dessa... Quando eu li a primeira vez, eu não tinha me atentado ao autor. Como a gente é um pouco, às vezes, não valoriza, tem essa questão de achar que é tudo estrangeiro, pensei que era um livro traduzido. Depois que eu vi que era um professor brasileiro, um livro de altíssima qualidade. Sim. O Alessandro, ele era luterano. Então, eu já o entrevistei aqui no canal. Ele era pentecostal, se não me falha a memória, porque eu entrevisto muita gente, mas se não me falha a memória, ele era pentecostal, de uma igreja bem dessas, sapatinho de fogo mesmo. Depois ele se tornou luterano e depois ele se tornou católico. Então ele narrou o testemunho dele aqui no canal, já o entrevistei. E ele tem um site chamado Veritatis Splendor, que se não for o primeiro, é um dos primeiros muito sites muito de bom. apologética católica
do Brasil. E então, assim, já que o nome dele foi citado aqui na live, eu quero recomendar o site dele, tá? O Veritatis Splendor. Então, você leu esse livro e te ajudou também, né? Na questão dos Sim, 7 livros ajudou que os isso, protestantes porque retiraram. eu não vou lembrar os detalhes, porque eu li isso acho que no segundo mês que eu estava estudando sobre a igreja. Foi até bom lembrar para me reler esse livro. Mas eu lembro assim por cima que ele explica que o próprio Jesus usou uma tradução que deu origem à tradução do cânon católico, que tem o cânon completo, com 73 Sim, livros. os apóstolos usavam a Septuaginta. Exato. Aliás, não, desculpa, pode concluir. E o que depois se tornou o cânon protestante era o cânon de Jamnias. Eu posso estar pronunciando errado, mas acho que isso é mesmo. cânon de Jamnias, né? Uhum. Que era um cânon judeu, né? E é uma contradição, eu acho isso muito engraçado, porque os protestantes usam uma tradição judaica e eles eram muito contrários aos cristãos. Sim, completamente anticatólicos, anticristãos, né? E alguns vão dizer, inclusive, que o que você falou está corretíssimo, os protestantes usam o cânon judaico e de fato, né, é bem provável que o cânon judaico tenha sido decretado, né, proclamado pelos judeus em Jâmnia no final do século I, mas alguns dizem que a definição do cânon judaico é ainda mais tardia, século II, século III, ou seja, a igreja cristã já existia, já estava a pleno vapor, e aí eu vou usar o cânon dos judeus, que detestavam os cristãos e falavam as maiores barbaridades acerca Perseguiam também, né? da Virgem Maria, de Jesus Cristo, né? Enfim. Já que você tocou nesse assunto, eu quero aproveitar aqui e fazer uma pausa para o comercial, gente. Você estava falando sobre os deuterocanônicos, né, e sobre o livro do Alessandro Lima, e aí eu te interrompi para falar que quem é membro do canal tem acesso a uma aula exclusiva sobre esse tema aqui no canal. Mas então, foi importante para você perceber a questão dos deuterocanônicos? Sim, muito importante, porque quando você começa a ver sentido na Igreja Católica, em alguns argumentos, aí eu me voltei a estudar um pouquinho sobre a Igreja Adventista. Aí eu fui entender um pouco mais sobre como a Igreja Adventista surgiu. E a igreja, ela surgiu, eu vou até pegar aqui a minha cola, porque senão eu não vou lembrar dessa data. Fica à vontade. É que o rei Artaxerxes decreta a reconstrução de Jerusalém em 457. Aí surge, antes de existir o movimento adventista, né, uma figura chamada William Miller, que começa a fazer várias interpretações da Bíblia, e ele faz na verdade, sobre Daniel e Apocalipse. Ele gostava de estudar sobre profecias. Aí ele faz acho que o senhor deve lembrar, que o senhor conversou com o Deboni, que no Daniel 8:14 diz que 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Só que aí ele entende esses 2.300 tardes e manhãs como 2.300 anos. Aí, o que é que ele pega? Linka com essa questão do rei Artaxerxes, que tinha decretado a reconstrução de Jerusalém, e faz uma matemática, né? 2.300 menos 457, que dá 1.843. Aí surge aí, para quem já é adventista sabe o que é que eu estou relatando aqui, que é quando passa a surgir aquilo que é o cerne da igreja adventista. O adventista é conhecido pela guarda do sábado, mas a doutrina principal é isso que eu estou pontuando aqui. É tão complexo, mas tão complexo que talvez eu explique e muitos ainda não entendam. Porque eu lembro de uma frase do senhor em algum livro, em algum vídeo, que o senhor disse que é uma característica das seitas pegar textos complexos, difíceis, e fazer uma interpretação em cima ali, que fica uma coisa confusa, que ninguém entende. Aí as pessoas leigas acham que é uma interpretação, realmente é uma pessoa iluminada de Deus. Cara, você assistiu o meu canal mesmo, hein? Eu não assisti muitas vezes. Eu falo isso mesmo. A característica das seitas,
pegar textos menos claros e desenvolver toda uma doutrina complexa em cima daquilo, né? É isso aí mesmo. Aí, feito isso, ele teve essa interpretação de que Jesus iria voltar em 1843. E aí foi surgindo um movimento chamado Movimento Millerita, e ele começa a anunciar, muitas pessoas começaram a aceitar. Ele nem era do meio teólogo, não era um teólogo, mas começou a ter uma visibilidade. Ele de fato acreditava nisso e pregava, e muita gente começou a vender suas posses, vender seus bens, casa, para investir ainda mais nessa ideia. Aí que surge, então, o que é chamado na igreja adventista da grande decepção, que não foi uma mera decepção, foi uma mera onda de pessoas que, eu estou aprendendo aos poucos que certas palavras não podem ser faladas, mas várias pessoas atentaram com a própria vida, né, por conta dessa decepção de não ver Jesus voltar. Muitas pessoas, diz relatos que tinha cerca de 50 mil, 100 mil pessoas esperando a Meu volta de Deus do Jesus, e céu. muitos, mas muitos mesmo, tiveram essa decepção tão grande que atentaram tirar a própria vida. Meu Deus Olha do céu. só. E a igreja até hoje comemora esse dia, não é com uma comemoração, mas relembra, né? Coloquem nas redes sociais do meio adventista, que é o Eles dia. deram um jeitinho nisso, né? Isso, dando uma maquiada, né? Não foi bem uma decepção, né? Parece que Jesus voltou, mas não do jeito que ele estava esperando. Tem um negócio assim? Isso, porque sai fazendo a interpretação da interpretação. Jesus não voltou em 1843, aí ele refaz a interpretação e diz, não, Jesus vai voltar em 22 de outubro de 1844. E essa é a data, inclusive foi até esse mês, 22 de outubro, que eu acabei vendo em rede social, aí o pessoal postando que era o dia da grande decepção, mas que eu entendia dessa forma, que era só isso, né? E que depois foi revelado, então, aí que é onde surge a doutrina do juiz investigativo, que um tempo depois, acho que foi Irã Edson, acabou refazendo a interpretação, ou seja, é a cara do protestantismo, né? Não aconteceu assim, eu interpreto de novo e de novo. Eu sempre falo, é muito mais fácil acreditar na patrística, na história da Igreja Católica, do que eu forçar você a acreditar nisso tudo aqui que eu estou relatando. Eu acho difícil explicar, e eu vivi isso Verdade. muitos anos ouvindo isso. Eu acho complexo falar disso aqui, porque eu sei que as pessoas podem ficar viajando. Uhum. E assim, dada essa nova interpretação... E é uma coisa assim, só te interrompendo, que além daquilo que você já disse, ô João Bosco, que uma seita tem essa característica, pega textos mais obscuros, igual olha a conta maluca que o William Miller fez, pega esses textos e vê uma coisa assim, e constrói em cima desses textos toda uma doutrina fundante, né? Você está falando aí dos adventistas, mas vamos pegar aqui os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová pega aquele texto que Jesus fala, que São Paulo fala que Jesus é o primogênito da criação, para dizer que Jesus não é Deus. Eles pegam o texto que dizem que você não pode ingerir sangue, para dizer que você não pode receber transfusão de sangue. Os próprios mormons pegam aquele texto que São Paulo fala dos que batizam pelos mortos e criaram toda uma doutrina de batizar em nome de um batismo em nome de seus antepassados falecidos, ou seja, não, então tem essa característica que você mencionou, né, que as seitas fazem, pegam um texto bíblico e em cima desse texto constrói todo um edifício de crenças, mas tem uma segunda coisa também que as seitas fazem, e isso vale para adventista, mormon e testemunho de Jeová, mas vale para os protestantes também, que é o quê? O ineditismo da crença. Isso. O ineditismo da crença. Ou seja, eles surgem com a doutrina que nunca na história do cristianismo se creu. Sim. É uma das principais características das seitas. Em vez de você ficar com o cristianismo histórico, você vai inventar moda e dizer-se iluminado.
Isso aqui só eu vi. Todos os outros antes de mim estão errados. Então, quem que é que tem o magistério antibíblico no fim das contas? É a Igreja Católica ou são eles? Porque onde na história da Igreja se guardou o sábado, antes dos adventistas? Onde na história da Igreja se creu no juízo investigativo? Se creu na doutrina do santuário celeste? É só na cabeça deles, pegando, fazendo interpretações muito sui generis de passagens bíblicas. Sim, perfeito. Ao passo que o catolicismo crê é o que sempre foi crido. E é muito simples de demonstrar isso. Muito simples de demonstrar que o que a gente crê sempre foi crido. Então, e os protestantes nos acusam de inventar doutrina, sendo que quem inventou a doutrina foram eles, né? Desculpa aí ter te interrompido, mas é um tema assim, que me fascina e precisa ser dito. Você que é católico precisa saber disso. Uma das características da seita é inventar doutrina. Nunca na história da igreja creu-se nisso daí que o João Bosco está trazendo para a gente. Né? Juízo investigativo, por exemplo. Exato. Aí, dada essas 3 situações que ocorreram aí, essas decepções, porque eles ficavam querendo dizer quando Jesus ia voltar. Sendo que a própria Bíblia fala, né? Ninguém sabe o dia e a hora, mas eles queriam dizer quando Jesus ia voltar. Aí, dada toda essa confusão que já era nítida e a vergonha que aconteceu, salvo engano, é isso. Iran Edson, no dia seguinte do desapontamento, de 22 de outubro de 1984, ele está no Milharal. Aí tem uma visão, vendo Jesus sair do lugar santo para o lugar santíssimo. E ali foi revelado a ele que agora estaríamos, na verdade, vivendo juízo investigativo, e Jesus estava julgando, agora estavam próximos da volta de Jesus, e agora estavam sendo julgados, o anjo anotando tudo que a gente faz, ou seja, já que deu errado tudo que a gente falou aqui, dizendo que Jesus voltar, ele não voltou, aí, não, tive uma visão. E assim... Mas aí é a visão, não é... ou seja, né? Sola Escritura até a página 2, né? Exato. E assim, quando você para um pouquinho para pensar, acho que qualquer adventista sincero, parar um pouquinho para pensar, é muito absurdo você acreditar nisso. Eu tenho sempre dificuldade de falar essa palavra, malabarismo, enfim. Malabarismo. Isso, com o texto bíblico. Porque não deu certo a nossa interpretação, agora a interpretação certa é essa. E isso acontece no meio protestante de uma maneira que não para, não cessa. Todo dia surge uma igreja, uma denominação nova. E assim, a gente está falando do adventismo, que surgiu no século XIX. Muito antes existiam vários outros, que um se rompendo do outro, um dizendo que tem a verdadeira interpretação. Começa com Lutero. Aí eu conheci um protestante que a gente de vez em quando conversa, e ele me relatando que não, tem certas coisas de Martinho Lutero que a gente não concorda. E a gente acha que não é bem assim. Ou seja, é claro que você não concorda, porque essa é a função do protestantismo, é ficar assim, um rompendo do outro, um discordando. Aí funda outra igreja, aí a gente vê que aí tem assembleia não sei de onde, assembleia não sei de quê, porque era tudo uma só, depois foi ramificando em 1 milhão. E mais uma vez, trazendo a referência do senhor mesmo. Tem uma frase que o senhor, uma vez o senhor disse, que é assim, o meio protestante, ele diz que a Igreja Católica está errada, mas não diz o que é certo. Porque são tantas denominações que existem, e essa foi uma das que eu, lá no início, quando a gente começou aqui a live, eu pontuei que eu tinha algumas crises de fé, e uma dessas foi disso, de questionar, será que eu estou realmente... Eu fiquei pensando, eu adolescente, comecei a me questionar disso, existem tantas igrejas no mundo, como é que eu sei que eu estou na certa? Só porque eles dizem que é a certa? Só corrigindo, essa frase não é minha, não. Eu cito bastante essa frase. De fato, essa frase é do Lúcio Navarro, padre Lúcio Navarro, naquele livro A Legítima Interpretação da Bíblia. Ele tem essa frase. Os protestantes dizem... Porque ele diz o seguinte, a frase dele é a seguinte: se você diz que alguém está errado, você tem a obrigação moral de mostrar o caminho certo. É isso. Já que você está falando que a pessoa está errada, você tem que mostrar o caminho certo. Aí ele conclui: os protestantes dizem que a Igreja Católica está errada, mas até hoje não conseguiram mostrar qual é o caminho certo. Porque, né, cada um diz uma coisa.
quero voltar aqui para a sua jornada, porque você foi descobrindo essas coisas, né? E você já contou como que os estudos se desenvolveram. E uma parte aqui doutrinária do ponto de vista católico, diante de toda propaganda anticatólica que você recebeu, qual foi a doutrina católica mais difícil para você? E como que você... Hoje você é catequista, né? Isso. Então você precisou fazer, né, toda uma elaboração teológica de várias doutrinas católicas. Como que... Me diga uma doutrina que foi difícil para você e como que você fez essa elaboração. A doutrina um pouco mais difícil é a que é natural para todos os protestantes, né? E foi Maria e santos, né? A questão dos santos, Maria purgatório também, eu tive uma certa dificuldade em entender, mas acho que Maria foi o mais delicado, né? Porque a gente e automaticamente Maria e os santos, né? Porque é muito batido, né? Que a idolatria não pode ter imagem. E para ir desconstruindo isso, foi tendo que entender a diferença dos cultos na Igreja Católica, né? E a latria é um culto somente a Deus, a adoração a Deus. Perfeito. A hiperdulia, que é a veneração para com Nossa Senhora, a protodulia, né? Que é para São José, e a dulia, né? Que é para os santos. Ou seja, são venerações. E atrelado a isso, entendendo o convite que Jesus faz a gente, que é de ser santo. Que no meio protestante não acredita na santidade, assim como Martinho Lutero, né? Isso é consequência dele. Ele não conseguia conter as próprias inclinações morais da fé e propagou isso no protestantismo, e o protestantismo em si não acredita que podemos ser santos. Santos como nós cremos como católicos. Exatamente. Então para mim, desconstruir isso foi ter paciência para entender os textos bíblicos. O texto bíblico, acho que é em Lucas, né, que fala, ave, quando o Gabriel vai anunciar a Maria, ave cheia de graça. Quando a gente é protestante e lê, a gente lê assim, não dá conta, mas quando você já está um pouco mais humilde e quer entender as coisas, quem mais na Bíblia foi chamado dessa forma, né? Ave cheia de graça, bendita és tu entre as mulheres, que até a Ave Maria que nós rezamos parte desse texto bíblico. E sabe o que é engraçado? Muitos protestantes entendem que em grego tem 3 formas de se falar amor, né? E aí no amor tem o amor eros, que é o amor carnal, o amor homem e mulher. Tem o amor filia, que é o amor entre amigos, o amor fraternal. E tem o amor ágape, que é o amor de Deus. Então, temos 3 formas de entender amor. Mas para eles não é interessante, não é lógico entender que haja latria, hiperdulia e dulia, né? Não, tudo é adoração. Não, gente. Vamos pensar, né? Vamos pensar um pouco. Uhum. E o que também me ajudou a entendendo, porque assim, o catolicismo não é uma democracia. Por mais que as pessoas se assustem com isso, mas a Igreja Católica não é democrática. A Igreja Católica é uma hierarquia, uma monarquia. Uhum. Se formos fazer uma analogia, o nosso rei hoje é o Papa. Exato. E não à toa ele tem o lado dele religioso, né, que é o nosso Papa, e também ele é acho que é rei do Vaticano, se eu estiver errado, me Chefe de corrija. Estado. Não, é isso mesmo. Ele tem... Ele é chefe de Estado. Ele tem poder, o Papa, ele não pode ser julgado por ninguém. Sim. Tem gente que acha que o Papa é tipo assim, se os cardeais se unirem, eles conseguem depor o Papa ou corrigir o Papa. Não, o Papa, ele não é julgado por ninguém, ele não é corrigido por ninguém, ele tem poderes... Tá me fugindo a palavra aqui. Ele é um chefe de Estado. O Mas Vaticano ilimitados, é um Estado. assim, ele faz o que ele quiser dentro da Igreja Católica. Graças a Deus, né, que os papas são homens de fé, homens de responsabilidade, homens piedosos, né, porque senão ia ser uma bagunça. O que mostra que uma monarquia com um rei bom é o melhor que a gente tem. Isso. Né? E atrelado a isso, de entender a questão da hierarquia da igreja, eu comecei a entender a história. Eu realmente cheguei à conclusão histórica que Cristo fundou a igreja.
Então, se Cristo funda a igreja, e faz muito sentido isso, Jesus não veio deixar uma Bíblia. Porque se ele de fato tivesse vindo deixar uma Bíblia, claro, a Bíblia é a regra de fé, nós a estudamos, é importante ter a Bíblia, mas se fosse algo prioritário, assim, urgente, e é só a Bíblia, ele teria se preocupado em escrever. Ele teria se preocupado em fazer algo para que fosse fiel àquilo que ele gostaria. Mas a Bíblia só veio passar a ser escrita, o seu início, salvo engano, 40 anos depois que Jesus voltou ao céu. Então, Exato. como era que era uma coisa tão prioritária, se foi feito depois, quando os apóstolos já estavam desenvolvendo o ministério? Ou seja, faz muito sentido você entender que Cristo veio deixar uma igreja. E assim, parece até uma coisa de pai mesmo, de deixar uma riqueza, porque é uma riqueza visível, é uma riqueza palpável, que você vê a beleza nas catedrais, você vê as imagens, você vê os ícones, e tudo isso faz com que a gente tenha esse resgate, esse amor pelo sagrado. Porque quando você está ao léu com um livro, com uma biblioteca, né, resumida, aqui, reunida, como diz o padre Paulo Ricardo, né, com zíper, né, desse bonitinho assim, parece algo muito vazio. Só isso, assim. Eu sei que é uma riqueza tremenda isso aqui, mas é sério que Jesus veio morrer e veio deixar para a gente interpretar do jeito que a gente quiser? É porque tem gente que pensa que é feito no The Chosen, né? As coisas vão acontecendo e Mateus já ia escrevendo ali, João também já estava escrevendo, não era bem assim, né? Então, assim, fica muito contraditório. Então, quando eu fui me aprofundando, entendendo que Cristo fundou a igreja, eu simplesmente fui submisso à igreja e aos ensinamentos de Cristo. Aliás, deixa eu lançar um desafio aqui. Se você sabe qual foi o primeiro livro do Novo Testamento, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Não vale pesquisar no ChatGPT, viu? Não vale pesquisar no Google, não deve vale não. ser venerada, eu vou a venerar. Eu vou tê-la como minha mãe também. Se os santos são uma imagem para que eu possa ter um exemplo de santidade, eu vou seguir também. Se o purgatório existe, eu vou estudar para ver como é que a igreja entende e vou ensinar desse jeito. Porque às vezes a gente pode não compreender na totalidade, mas com o tempo a gente vai absorvendo. É igual a faculdade, ninguém entende tudo de primeira. Você se forma e ainda assim não domina a área. Você vai dominando com a prática, os anos vão passando, você vai entendendo melhor como as coisas funcionam. Então, assim, a Igreja Católica, ela realmente é perfeita nesse aspecto da doutrina, do magistério e da tradição, porque tudo se complementa. Porque se de fato, deixando ao léu, é uma fé vazia. Você vai num templo protestante, numa igreja adventista, por exemplo, que eu fiz parte, a igreja, quando é uma igreja arrumadinha, na fachada é um monte de espelho. E Travou. tá, aí tem lá, igreja adventista do sétimo dia, um monte de espelho, você chega uns bancos, quando é uma igreja mais organizada, os bancos acolchoadozinhos, um balcão lá na frente, um púlpito lá na frente, tá. Aí vai alguém que tem um pouco de habilidade para pregar, aí vai, às vezes, um cantor, às vezes até tem uma voz afinada, às vezes é um irmão que não sabe cantar nada, enfim, você fica ali. E é isso a espiritualidade. Agora, a primeira missa que eu fui, inclusive é do padre, foi o padre Carlos que eu citei no início. Opa. A primeira missa que eu fui, que eu vi ele entrando, e os coroinhas, né, com o turíbulo ali, e aquele incenso, aquele cheiro de santidade, aquele cheiro do sagrado, né? E eu vendo os paramentos do padre, e vendo aquelas imagens repletas na igreja, uma coisa totalmente diferente do que eu vivi na igreja adventista, que era uma coisa fria, né? Coisa meio mórbida. Aí foi ali que eu tive a resposta do que eu tinha na adolescência, das dúvidas que eu tinha na adolescência, que eu achava que eu não tinha fé, que eu não consigo sentir Deus. Eu não sou uma pessoa muito sentimental, mas naquele momento eu senti a presença de Deus e disse, não, realmente é aqui que eu tenho que estar. E o que me faltava, eu percebi visualmente, o que me faltava era a tradição. Porque eu vi uma missa, claro que ao longo dos anos foi havendo adaptações naturais com a Santa Missa, mas eu vi ali que é algo que já aconteceu com os apóstolos. Os apóstolos faziam isso que eu estou vendo aqui. Claro que teve as suas adaptações, mas foi isso aqui. Foi um sacerdote que vem e consagra a hóstia, e A tem uma daqui fala homilia, isso, né? e tem a presença real de Cristo. Então, tudo isso foi me fazendo me encantar e me apaixonar e ter a consciência tranquila de que
eu estava no lugar certo. Hoje eu não tenho receio nenhum de dizer que eu estou na igreja de Cristo. A igreja certa é a igreja católica. Bom, a partir daqui eles vão começar a responder comentários, tudinho aqui que o pessoal vai mandando. Se você quiser continuar assistindo os comentários que eles vão respondendo, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Mas a gente conseguiu assistir boa parte, completo, né, por sinal, o testemunho, então, do nosso irmão aqui. Queria mandar um abraço a todos que estão assistindo a gente, comentando. Lembrando, ó, não se esquece aí, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Estamos chegando aí, estamos na meta de chegarmos a 15 mil inscritos até o fim do ano de 2026. Sei que vocês podem me ajudar com isso, tá bom? Então, conto muito com cada um de vocês. Gostou desse vídeo? Vou deixar mais 2 vídeos aqui, ó, para você assistir, que você também vai gostar, tá? E se você gosta do nosso canal, quer apoiar o nosso canal, faça uma doação espontânea por esse QR Code aqui que está aqui nessa tela, ou então torne-se membro clicando no Seja Membro aqui do YouTube.